E o Missão não vai fazer isso, não vai se unir para a governabilidade, digamos assim. Olha só, você pode votar a favor de projetos bons que venham do governo A, B ou C. Vou dar um exemplo, o Kim Kataguiri, agora nós temos finalmente uma bancada, temos o primeiro deputado, que é o Kim, ele já se transferiu agora na janela partidária. E aí, vamos supor que venha um projeto bom. É uma raridade, um projeto bom desse governo, vem um projeto bom, ele vai votar favorável. Ele ficou conhecido por ser um dos fundadores e coordenadores do Movimento Brasil Livre. Ele também é fundador do Partido Missão, criado no ano passado. Esteve em Maringá esta semana, deu uma passadinha aqui no CBN Maringá, no podcast CBN Maringá, para esse bate-papo que você acompanha a partir de agora. Renan, bem-vindo ao podcast CBN Maringá. É uma honra estar aqui, vai ser um prazer trocar ideia e estou aberto aí para todas as perguntas que vierem. Renan, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim sobre o Partido Missão, né? Por que criar um novo partido? Por que não se candidatar por uma outra legenda que já existe? Explica um pouquinho para a gente desse partido. Quando nós montamos o partido, nem foi nem porque eu queria me candidatar, eu nem me via como candidato a nada. A gente viu uma necessidade que o grupo político e a geração nossa tinha de ter uma casa própria, dado que os partidos políticos eles não têm opiniões sobre nada. Vou dar um exemplo, os meninos nossos, o Kim concorreu pelo União Brasil. O União Brasil ele esteve no governo Bolsonaro, está no governo do PT, vota de acordo com a conveniência. Os partidos são isso, então não nem chamar eles de partidos, são legendas. Partido, ele defende uma tese e ele paga um preço por defender sua tese ou vence com essa tese. Isso você ganha defendendo, você ganha e perde defendendo o que você acredita. É o que tem que ser. Mas aqui no Brasil não. Aqui os partidos eles sempre ganham. Então assim, o União Brasil ele está com o Lula, mas se o Flávio Bolsonaro ganhar ou eu ganhar, ele vai querer estar com a gente. Ele vai estar com qualquer um. E isto não é um partido por excelência, isso é só um ajuntamento de golpistas, isso a gente pode falar de gente que quer aplicar, quer ganhar dinheiro em cima da política. Então havia necessidade de ter um espaço para que a gente defendesse as nossas ideias e a gente conseguiu, a gente cumpriu os requisitos e o partido está pronto. E o Missão não vai fazer isso, não vai se unir para a governabilidade, digamos assim. Olha só, você pode votar a favor de projetos bons que venham do governo A, B ou C. Vou dar um exemplo, o Kim Kataguiri, agora nós temos finalmente uma bancada, temos o primeiro deputado, que é o Kim, ele já se transferiu agora na janela partidária. E aí, vamos supor que venha um projeto bom. É uma raridade, um projeto bom desse governo, vem um projeto bom, ele vai votar favorável. O que ele não vai fazer, ele não vai trocar a favor por esse projeto. Vai falar, me dá um ministério que eu vou... Não, isso não vai rolar. Então, o que nós vamos fazer é a política boa e nós vamos vencer por termos melhores argumentos e por sermos mais organizados. Bom, a Missão foi criado no ano passado, finalzinho do ano passado, né? Já tem plano de governo? Sim, inclusive ele foi criado através de um plano muito maluco, né? O brasileiro, tu fala, o brasileiro lê pouco e está lendo cada vez menos. Nós montamos uma série de livros, são 6 livros que chama Livro Amarelo. Ali são os estudos do Livro Amarelo. São estudos de plano de governo para o Brasil nas mais diferentes áreas, com diagnóstico dos problemas do Brasil, de imagem de futuro. Então a gente publicou esses 6 livros, nós vendemos os 6 livros, sistema de assinatura, as pessoas recebiam um livro em casa. A gente teve mais de 3 mil assinantes do livro e essas pessoas pagavam valores de R$ 800 de assinatura, R$ 1.000 e poucos reais. E com base nisso, boa parte do trabalho de construção do partido foi financiado. Isto ajudou a gente começar a desenhar o que a gente chama de plano de governo, e um plano de governo independente. Que não é assim, eu sou de direita, logo defendo isso, eu sou de esquerda, defendo isso. A gente falou, não, nós somos um grupo que pode ser colocado à direita, mas nós temos nossas ideias próprias para o Brasil. E aí nós construímos ela através desse livro, que trouxe assim, trouxe molecada, especialista, um menino que estuda em Harvard, uma menina que faz medicina na USP, a gente juntou um timaço, em geral o pessoal mais jovem, e colocou eles, quais são os projetos, não importa o país de onde veio, ou não importa, vamos dizer, a linha ideológica, qual é o projeto que vai funcionar na tua área. E aí a gente criou algo novo. E esses livros ainda estão disponíveis? Então, Como que a gente consegue, encontra livroamarelo.com. Livroamarelo.com, tem todos lá. Mas além dos livros, né, agora eu vou ter o meu plano de governo. Então a ideia é em julho a gente lançar o Livro Amarelo, né, que aí é o fascículo oficial com o plano de governo da missão para as eleições. Bom, e qual é a prioridade para o país, de acordo então com o Livro Amarelo? Saúde, educação, segurança, existe uma prioridade, uma linha mestra? Existe um plano de tornar o Brasil um país de primeiro mundo desenvolvido em 30 anos. O Brasil ser um país que vai sentar na mesa com os Estados Unidos, Rússia, Índia e China para determinar os rumos do mundo, que é isso que o Brasil nasceu para ser. Ele tem território, população e economia para isso. Mas aí nós temos as necessidades mais prementes. O que é urgente? Uma coisa é onde a gente vai chegar, outra o que é urgente no momento. O que é urgente no momento é a questão de segurança pública. A gente tem 23 milhões de brasileiros vivendo sob o comando do crime organizado. A gente tem um número de roubos e furtos, especialmente o famoso roubo de celular, a mão armada, que é alarmante e assustador no mundo todo. A gente tem um número de homicídios muito alto, que quando você soma o número de desaparecidos, que são oriundos de homicídios, mas que entra na estatística desaparecido, é assustador. Né? Sem contar os desaparecimentos, a gente está falando de 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Na Ucrânia, em guerra, é 4 a 5.
Então, naturalmente, sim, o Brasil está em um estado de guerra, um estado de calamidade que o Brasil vive. Isso precisa ser resolvido. A questão fiscal, ou seja, o orçamento do governo está muito caro, por isso o governo cobra muito imposto. Isso também precisa ser resolvido. Outra coisa que a gente precisa dar um tapa e resolver urgentemente é a parte de infraestrutura, leis trabalhistas, desigualdades regionais e resolver um problema que é político, que é porque as cidades brasileiras, na maior parte, não servem para nada, vivem de receber dinheiro do governo federal e não entregam o desenvolvimento para as pessoas. E como resolver isso sabendo que os políticos de lá são os nossos maiores inimigos? Resolver esses problemas que eu coloquei, e mais outros, como por exemplo, desfavelizar o Brasil totalmente em 10 anos, são os planos que a gente tem para tornar o Brasil um país sério. O que dá para fazer em 4 anos? Com certeza destruir o crime organizado, eliminar, fazer a taxa de homicídios por 100 mil habitantes cair para menos de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Com certeza dá pra gente fazer uma reforma fiscal que vai fazer com que os juros baixem, o dinheiro fique barato, as pessoas investam mais, e você consegue diminuir também a tributação, ou seja, diminuir as alíquotas de impostos para as pessoas, especialmente sobre produtos e serviços, que é uma coisa que realmente come o salário da galera. Realmente dá para melhorar muito o atendimento do SUS, colocando prontuário único e colocando inteligência artificial e o famoso machine learning, ou seja, inteligência artificial vai pegar o prontuário único das pessoas, vai pegar os padrões e falar, ó, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Ó, essa pessoa, ela tá tendo um comportamento de risco, não, isso aqui que ela tem, na verdade é indício que ela vai ter um câncer daqui a 5 anos. Então vamos fazer um trabalho preventivo? Ou se muitas pessoas estão tendo câncer nessa região por algum motivo, às vezes uma contaminação, vamos direcionar médicos especializados para esse local, ou seja, usar a inteligência artificial em escala, nossa, isso vai ser uma revolução. Então isso são coisas que já dá para fazer, não é nem nos 4 anos, em 2 anos isso tá feito. A reforma fiscal não depende também da reforma administrativa? Mais ou menos, você consegue ter um pacote fiscal, que inclusive a gente protocolou como PEC, que resolve especialmente esse problema de entrada e saída de dinheiro do governo. A reforma administrativa, que a gente está falando, quando eu chamo de reforma administrativa, é a reforma da administração do Estado brasileiro. Sistema de incentivos. Não, esse está incluso, inclusive, na PEC fiscal nossa, uma parte dele. Especialmente na parte que incide sobre privilégios do funcionalismo. Porque o super salário, uma privilégio. guerra difícil. Mas vai ter que ser endereçada. Não dá para fugir sempre desse tema. Esse assunto vai precisar ser tocado. A gente tem juízes que ganham 100, 250 mil reais. Os números são assustadores e é generalizado. Em todos os estados da federação, eles têm um lobby gigantesco. Os políticos têm medo de mexer, porque os políticos são em geral corruptos. Né? O penduricalho é assustador. E teve até uma desembargadora carioca que foi aposentada, novíssima, mas já aposentada, foi lá debater com o Dino. Não, mas vamos chamar isso de penduricalho, isso é um absurdo. O juiz paga até o próprio cafezinho ali, né? O que chama de penduricalho é uma indenização. Toma banho, assim, a raiva que dá, a raiva, eu não posso descrever. A pessoa tira 200 mil reais no mês a título de indenização. Isso é mentira, a pessoa não pode receber isso.